Sejam bem-vindos ao canal Atualize Curiosidades. Hoje vamos falar de um assunto que desperta sentimentos controversos nas pessoas, para alguns reforça a fé e para outros ceticismo. Nós buscamos sempre despertar a sua curiosidade, com fatos que muitas vezes vão além da compreensão humana. Em setembro de 2016, Madre Teresa de Calcutá foi canonizada após a comprovação de um milagre envolvendo o brasileiro Marcílio Haddad Andrino. Ele foi curado de 8 abscessos cerebrais em 2008, por intercessão da religiosa. No entanto, ele não é o único brasileiro que experimentou uma cura inexplicável usada em um processo de beatificação ou canonização. Ao longo de anos, vários santos e beatos, brasileiros ou não, foram elevados aos altares pela comprovação de milagres atribuídos à sua intercessão e ocorridos no Brasil. Abaixo estão 10 histórias de milagres brasileiros usados em processos de beatificação e canonização pela Igreja Católica. 1. Beata Dulce dos Pobres. Em 2001, Cláudia Cristina dos Santos, de Malhador, Sergipe, sofreu uma forte hemorragia após dar à luz seu segundo filho. Após 3 cirurgias sem sucesso, um padre pediu a intercessão de irmã Dulce por ela. Logo após a visita do padre, Cláudia apresentou melhoras significativas e foi liberada do hospital 3 dias depois. 2. Beata Assunta Marchetti. Em 1994, Heraclides Teixeira Filho sofreu um ataque cardíaco em Porto Alegre. Após receber alta do hospital, ele sofreu uma outra parada cardíaca que durou mais de 15 minutos. Sem reação alguma, ele foi dado como morto. Quando uma irmã da congregação de Madre Assunta começou a rezar por ele na capela do hospital, ele começou a reagir sem explicação médica. 3. Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, Beatificação. Heloísa Rosa de Souza de Imbituba, Santa Catarina, sofreu uma complicação de saúde na década de 1960, durante a gravidez. Após uma tentativa de extração com instrumentos e revisão do útero, ela sofreu uma grande hemorragia e choque considerado irreversível pelos médicos. Quando uma freira colocou um pedaço da roupa de Madre Paulina sobre seu peito, Heloísa foi curada inexplicavelmente. 4. Canonização de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Em 1992, Isa Bruna Vieira de Souza nasceu em Rio Branco, Acre, com uma má formação cerebral chamada meningoencefalocele occipital de grande porte. No 5º dia de vida, ela passou por uma cirurgia, mesmo estando anêmica, e depois de 24 horas sofreu convulsões e parada cardiorrespiratória. Isa foi colocada em um balão de oxigênio e a família foi orientada pelos médicos a chamar um padre para batizar a criança o mais rápido possível. No entanto, a avó de Isa decidiu colocar uma imagem de Madre Paulina na mão da neta. Para surpresa de todos, a criança sobreviveu e, no exame seguinte, foi constatado que ela não apresentava mais nenhum problema de saúde. Esse episódio foi um dos milagres que levou à canonização de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. 5. Beato Francisco de Paula Vitor. Quando Maria Isabel de Figueiredo se casou com José Maurício Silvério, eles dividiam o sonho de ter um filho. Por isso foi difícil, após anos de tentativas, aceitar as palavras da médica de que Isabel, que vive em Três Pontas, em Minas Gerais, não poderia engravidar. Ela já tinha uma das trompas obstruídas e perdeu a trompa saudável em uma gravidez tubária. Em 2009, participou de uma novena em honra ao Padre Vitor e pediu a sua intercessão. Ela já tinha até entrado na fila para adotar um filho, mas, no ano seguinte, o impossível aconteceu: Isabel engravidou. A gestação transcorreu normalmente e a criança nasceu sem qualquer problema. Esqueci de avisar para deixar o like nesse vídeo, assim ele chega a mais pessoas. Agora só falta se inscrever e ativar as notificações. Continuando. 6. Santa Gianna Beretta Molla, Beatificação. Antes de se casar, a italiana Gianna, canonizada em 2004 por João Paulo II, queria ser missionária no Brasil, como seu irmão, Alberto Beretta, hoje em processo de beatificação. Talvez por isso os 2 milagres que a levaram à canonização aconteceram no Brasil. O milagre da beatificação aconteceu em 1977, em Grajaú, no Maranhão, onde vivia o irmão de Santa Gianna.
Lúcia Silva Cirilo havia dado à luz uma criança morta. Uma fístula reto-vaginal, resultado de uma complicação do parto, ameaçava-lhe a vida. Quando uma irmã capuchinha pediu a intercessão da irmã do padre Alberto. A cicatrização foi imediata e Lúcia, que sequer era católica, mas protestante, ficou totalmente curada. 7. Santa Giana Beretta Molla, canonização. Aos 4 meses de gestação, em 2000, a bolsa de Elizabeth com Parini Arcolino se rompeu e ela precisou ser internada às pressas. No hospital, em Franca, em São Paulo, os médicos informaram que não havia como a criança sobreviver e anunciaram a necessidade de um aborto. Ela e o marido recusaram a opção. O então bispo da cidade, Diógenes Silva Mates, que visitava o hospital por outro motivo, foi chamado ao quarto de Beth por uma amiga, e pediu a intercessão da então beata Giana Beretta Molla. A gravidez continuou por mais 4 meses e a cesárea foi marcada. A previsão médica é que a bebê morreria imediatamente, sem choro. Caso nascesse viva, ficaria na UTI e se sobrevivesse teria uma vida vegetativa, com sequelas. A criança, que ganhou o nome de Giana, nasceu completamente normal. Já Beth, por ter gerado uma criança sem o líquido amniótico, teve problemas com a placenta, e permaneceu 2 dias em coma, com hemorragia, mas saiu ilesa. 8. Beata Francisca de Paula de Jesus, em Axica. Ana Lúcia Meireles Leite, de Caxambu, em Minas Gerais, descobriu que tinha um defeito congênito no coração quando foi submetida a exames médicos, logo após uma isquemia, em julho de 1995. Na véspera da cirurgia, a professora foi acometida de uma febre muito alta, que a impediu de realizar a operação, marcada para uma nova data. Ana pediu então a intercessão de Axica. Foram realizados novos exames que mostraram, surpreendentemente, que a abertura no coração havia fechado, sem necessidade de cirurgia. 9. Santo Antônio de Santana Galvão, canonização. Sandra Grossi de Almeida ficou grávida em 1999, depois de ter passado por 3 abortos espontâneos devido a um problema de má formação do útero. Os médicos não acreditavam que a gestação pudesse chegar ao fim. Seu útero era bicórneo, com 2 cavidades muito pequenas e assimétricas. Tal má formação não pode ser corrigida por cirurgia, tornando impossível levar qualquer gestação até o fim. As previsões de complicação do parto eram péssimas, mas, mesmo assim, contrariando o prognóstico médico de que a gestação não chegaria ao 5º mês, Sandra rezava e tomava as pílulas de Frei Galvão durante toda a gestação. Na 32ª semana, em 11 de dezembro, o parto cesariano foi realizado após a ruptura da bolsa, sem complicações. A criança, Enzo, nasceu com problemas respiratórios, mas já no dia seguinte não apresentava qualquer sinal de doença e foi liberada do hospital no dia 19. 10. Beata Bárbara Maix. Em 1944, Honorino Ecker, que vivia no município gaúcho de Caxias do Sul e tinha apenas 4 anos, brincava com seus irmãos ao redor do fogo. Quando aconteceu um acidente, ele caiu sobre uma fogueira, fazendo cair sobre ele uma panela de água fervente. O menino ficou com queimaduras de 3º grau. Motivados por uma religiosa da congregação de Bárbara Maix, os familiares e a comunidade local uniram-se em oração, invocando a intercessão da Madre. 15 dias depois, o menino ficou curado, sem nenhuma marca. Ecker, hoje com 76 anos, vive em Santa Catarina. A pergunta que se faz ao final desse vídeo é: você acredita em milagres?